Hoje vamos conhecer um pouco mais da hipertensão, uma doença silenciosa que ameaça o coração, o cérebro e os rins. O repórter Tarek Cardoso conversou com um especialista e a gente vai ver essa entrevista agora. Você toma algum medicamento regularmente para controlar a pressão? E se por acaso você esquece, o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre uma doença que se transformou numa epidemia no mundo moderno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão afeta mais de 30% da população adulta em todo o mundo, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o cardiologista José Arnóbio Almeida Leite. Obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Queria já saber, o que é a pressão alta, o que é essa doença, o que ela significa na vida das pessoas que a possuem? A pressão alta se chama hipertensão arterial. Este é o nome médico da doença, É uma doença crônica, ela não é infecciosa, não é transmissível, não se pega, não vem de fora para dentro do organismo e é determinada geneticamente. Por isso se verificam que famílias apresentam a hipertensão arterial de forma tão irrestrita. Portanto, é uma doença do sistema cardiovascular, onde interferem a influência de vários fatores, tanto hormonais quanto nervosos. E elas vêm a se manifestar quando o paciente se expõe a algum fator de risco. E nós veremos mais adiante alguns fatores de riscos mais comuns são a dieta com excesso de sal, o uso não moderado de álcool, estresse da vida atual e mais outras doenças que o organismo tenha, como o diabetes, o colesterol alto e doenças renais, doenças estruturais do rim, como a insuficiência renal crônica, por exemplo. Ela pode ser considerada aí uma doença um pouco silenciosa? Como é que ela começa a agir no nosso organismo? Sim, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa, porque ela não tem sintomas específicos. Ela não tem, como as outras doenças, uma manifestação tão esplendorosa, como, por exemplo, o diabetes. Então, ela pode passar vários anos, até mesmo décadas, sem o diagnóstico. E sem até mesmo o próprio paciente se aperceber de que a tem. Algumas pessoas vão referir dores de cabeça na nuca ou no pescoço, dor no peito, tonturas, zumbido, uma sensação de canseira nas pernas, uma indisposição geral. Porém, todos esses sintomas não são específicos para a hipertensão arterial e podem acontecer algumas vezes. Alguns pacientes vão dizer que vão se referir e poderão procurar o pronto-socorro, mas isso acontece numa crise de hipertensão, ou seja, a pessoa tinha uma pressão normal, se expôs a algum fator e, de repente, essa pressão sobe a níveis muito rápidos, muito altos e de maneira bem rápida. É o que nós chamamos de crise hipertensiva. E aí, estando sob essa crise, o paciente geralmente se apresenta ao pronto-socorro. Então, por incrível que pareça, são pacientes que ou nunca usaram o remédio antihipertensivo, ou são aqueles hipertensos que, usando a medicação, de repente abandonam o seu uso ou deixam de usar por outros motivos. Então, portanto, o diagnóstico de hipertensão arterial, na maioria das vezes, vai ser realizado em uma consulta ocasional, em uma medida de pressão arterial trivial, em casa ou numa praça, quando ocorrer alguma campanha, ou por uma consulta por outro motivo ao médico. E, doutor José, quando que a pessoa pode ser considerada hipertensa? Bem, ela passa a ser considerada hipertensa, a pessoa, quando o médico estabelece o diagnóstico. Até lá,
o paciente não poderá dizer eu sou hipertenso. Quem define é o médico, porque há muitas ocasiões em que a pessoa poderá ter níveis muito elevados de pressão arterial, porém, esta elevação da pressão arterial tem uma causa. Pode ser um susto, uma emoção, uma febre, um medo, uma ocasião de estresse agudo, uma preocupação. Então, estes fatores podem elevar a pressão arterial, mas isso não indica que a pessoa é hipertensa. Nesse caso, ela teve uma elevação da pressão arterial com causa. O diagnóstico de hipertensão arterial, por ser uma doença genética e familiar, sem uma causa muito bem demonstrável, só será estabelecido por um médico. E quando é que o médico vai dizer você tem hipertensão arterial? Quando o médico detectar em pelo menos 2 consultas médicas com um intervalo de tempo estabelecido, pode ser 2 semanas, um intervalo de tempo programado, e em que a pessoa apresente níveis de pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Ou, como é mais usado, 14 por 9. Tem que ter níveis de pressão em 2 medidas, em ocasiões diferentes, verificadas por um médico, acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio ou 14 por 9. Bacana. Doutor José, eu tenho um familiar que tem pressão alta. Eu acabo tendo predisposição para ter a doença também? Sim. Quanto mais próximo esse parente for seu, ou seja, até o nível de primeiro grau, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, ou até mesmo um tio, esses são os parentes mais de primeiro grau, maior a sua chance de desenvolver a hipertensão arterial. Agora, não significa que você necessariamente terá a hipertensão arterial. Vai depender de alguns fatores a que você foi exposto. Né? Aí entramos na chamada área da epigenética. Né? Até que ponto a sua genética poderá ser modificada a partir de bons hábitos de saúde que você adquira ou modificando o seu estilo de vida. Você poderá evitar. Certo. E quando e com que frequência a gente deve medir nossa pressão arterial? Bem, tomando por cenário as consultas médicas, nós podemos dizer que o médico deve verificar a pressão arterial do seu paciente em toda e qualquer consulta. Então, qualquer médico. Se você vai a um programa, a um posto do programa de saúde da família, se não um médico, provavelmente o enfermeiro, que faz a triagem ou faz uma pré-consulta médica. Então, em toda consulta médica. Em segundo lugar, se o paciente faz o seu check-up regular, então o seu check-up regular é recomendado para todo e qualquer paciente, para todo e qualquer adulto. Digamos que é o nosso caso, né? A nossa área de atuação é com os pacientes adultos. Então, numa consulta de check-up que ocorre a cada 2 anos. Se eu encontro numa consulta de cada 2 anos de meu paciente que ele tem níveis de pressão arterial iguais ou abaixo a 12 por 8, eu não vou me preocupar. Agora, se eu verifico que esse paciente tem apresentado níveis de pressão arterial acima de 12 por 8, ou até mesmo beirando 12 por 8 a 14 por 9, eu já poderei agendar esse paciente para fazer um controle ou anual ou semestralmente. Este é o paciente saudável. Agora, se o paciente já tem fatores de risco para doenças cardiovasculares e para a hipertensão arterial, como tabagismo, sedentarismo, níveis elevados de colesterol e de glicose, diabético ou pré-diabético, se ele já tiver sobrepeso,
se ele já for obeso, se ele tiver uma circunferência abdominal muito avantajada, né? Se ele não tiver bons hábitos de saúde e se não tiver um estilo de vida que favoreça uma redução de estresse, eu poderei agendar para esse paciente menos de um ano. Eu poderia agendar para ele semestralmente ou trimestralmente, a ser pautado mais pela outra doença, pelo outro fator de risco que eu estou acompanhando. Certo. E o sal, ele pode ser considerado aí um grande vilão da hipertensão? Qual é a quantidade ideal de consumo de sal que a gente deve ter no nosso dia a dia? O sal, a ingesta excessiva de sal é o principal vilão, é o principal fator de risco para a manifestação da hipertensão arterial. Porque, como falamos, sendo uma doença mediada pela genética, né, por vários e múltiplos genes, e, digamos, no Brasil, em que a população é muito miscigenada, não temos como dizer que essa pessoa vá estar protegida ou não da hipertensão arterial. E tendo também nossa população baixas condições de vida, sem possibilidade de escolher os alimentos mais saudáveis, assim poderemos dizer que no Brasil a chance de uma pessoa que tiver a tendência genética de apresentar hipertensão arterial, provavelmente ele vai apresentar. E aí cabe ao médico controlar. Bem, é muito difícil recomendar a ingesta adequada de sal para o paciente, porque o que se recomenda pela Organização Mundial de Saúde e pelas sociedades brasileiras de cardiologia e também de nefrologia, a recomendação é muito restritiva. Então, recomendaríamos 5 gramas por pessoa, 5 gramas de sal de cozinha, o que corresponderia mais ou menos a 2 gramas de sódio. Então, esses 5 gramas de sal de cozinha em um dia inteiro para uma pessoa correspondem a 2 colheres rasas de sal, colheres de chá rasas. Então, é muito pouco. O que a gente verifica é que o uso é mais para uma colher de sopa, né, rasa, e não para uma colher de chá rasa de sal de cozinha. Então, essa seria a recomendação: 2 colheres rasas de chá de sal de cozinha para um adulto jovem. Doutor José, outra coisa que a gente quer esclarecer aqui é que para as pessoas que já sabem que têm a pressão arterial alta e tomam medicamento, mas às vezes esquecem de tomar um dia ou outro, elas correm risco? Como que elas devem proceder? Sim, correm risco. Um dia de esquecimento, vá lá, né? Agora, vários dias pode o paciente ser acometido desta crise hipertensiva. A hipertensão que vinha controlada com uma dose até baixa de medicação, os níveis de pressão arterial podem se tornar muito difíceis de retornar, de ser controlados com aquele nívelzinho. Então, você tem que recomeçar com níveis altos, às vezes até no próprio pronto-socorro, porque isso seria muitas vezes chamado de uma hipertensão de difícil controle, uma hipertensão acelerada. E nós temos no nosso país uma miscigenação muito grande com a raça negra. E na raça negra se verifica que a hipertensão arterial é de mais difícil controle. Sim, então, um dia tudo bem, mas vários dias provavelmente o paciente vai ser acometido de uma crise de hipertensão. E o que é mais agravante é que esses pacientes podem ter consequências agudas, né? Assim, em 48 horas, de ser acometido, digamos, de um evento isquêmico ou hemorrágico no cérebro, que leva o que nós chamamos no dia a dia de um derrame cerebral, e que leva a uma alta morbidade, né? Morbidade, o paciente pode ficar com sequelas irreversíveis para o resto da vida, mas também de mortalidade. Esse paciente pode morrer
por conta de um sangramento dentro do cérebro ou de um grande AVC, de uma grande isquemia cerebral. Então, estas são consequências agudas, mas também outros órgãos, como o coração ou os rins, sofrem consequências estruturais e funcionais, de maneira que podem ficar com danos irreversíveis na sua função e o que acarreta para o coração uma insuficiência cardíaca e para os rins a insuficiência renal, muitas vezes devemos lembrar que no Brasil uma das principais causas de necessidade de hemodiálise, ou seja, aquela diálise levada a cabo por uma máquina para substituir a função renal, está relacionada à hipertensão arterial não controlada, não diagnosticada ou muitas vezes não cuidada pelo próprio paciente. E é considerado normal aí a pessoa que toma um medicamento, mas não consegue controlar a pressão, às vezes a pressão dela acaba ficando acima de 12/8, ela tem que trocar o medicamento que ela está tomando? Sim, em muitos casos, a hipertensão arterial, e dependendo do estágio, porque nós temos 3 estágios de hipertensão arterial, nós poderemos encontrar pressões que vão estar em 14/9, mas pacientes que terão 15/10, outros poderão ter 16/11. Poderíamos dizer que 14/9 está no primeiro estágio, 15/10 no segundo estágio e 16/11 num terceiro estágio, de maior gravidade, de consequências para todos os órgãos, rins, cérebro, coração ou artérias. Mas também, em cada estágio em que o paciente se encontrar, maior será a dificuldade do médico em encontrar a associação de drogas, porque pode ser necessário uma droga base associada a uma segunda, uma terceira, até mesmo a uma quarta dose. Isso pode ser necessário. E o médico vai ajustando essas doses, chegando a doses até mesmo altas de um remédio e associando a outra, à medida que o paciente vai sendo acompanhado nas consultas regulares, agendadas mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente. José, e agora a gente tem que falar do outro lado, né? As pessoas que têm baixa pressão, como que elas devem se cuidar? Quais são os riscos que elas correm? Isso é muito interessante, porque a pressão alta é uma doença chamada de hipertensão arterial sistêmica. Já a pressão baixa não é uma doença. A pressão baixa é um sintoma de uma doença que está provocando a hipotensão arterial, ou seja, a queda da pressão arterial. Então, é um sintoma. O paciente vai ter sintomas. Aí sim, com uma pressão baixa, ele poderá sentir dor de cabeça, tonturas, até mesmo desmaio. Então, no caso da hipotensão arterial, cabe ao médico, ou no pronto-socorro, ou até mesmo num consultório, mas muitas vezes esses pacientes, porque eles desmaiam, são levados a um pronto-socorro, cabe ao médico descobrir a causa. E a causa de uma hipotensão arterial pode ser dentre uma gama de distúrbios. Pode ser, digamos, uma simples desidratação, um calor excessivo, e a pessoa não tomou água e perdeu bastante água, e a pressão cai. Pode ser uma gestação, a gente vê isso. Então, a gente vê isso como um caso bem corriqueiro, uma queda da pressão arterial, quando no primeiro trimestre de gestação a placenta está crescendo rapidamente no útero da paciente. Outra causa bem corriqueira é a anemia. Então, hipotensão arterial como sinal de uma doença pré-existente, né? De uma doença que está provocando. Então, uma vez que o médico detecte qual doença está provocando esta hipotensão arterial deixa de existir. Não é o caso da hipertensão arterial, em que o médico não encontra uma causa, não encontra um fator causal, porque, como dissemos, ela
ela está intrínseca aos genes da pessoa e pode se manifestar quando a pessoa tem interação com alguns maus hábitos ou um estilo de vida bastante estressante. Vale ressaltar também que tanto causas bem simples como a desidratação, uma gestação, uma anemia, mas pode ser uma hipotensão arterial causada por uma hemorragia interna. Muitas vezes o paciente pode se apresentar com uma hemorragia para dentro do estômago ou uma hemorragia para dentro da barriga, para dentro do peritônio, e a pressão arterial cai muito rapidamente. Um trauma também são causas de hipotensão arterial. Hipotensão arterial não doença, mas como sinal de uma doença sorrateira. A pessoa viu aí que ela não tem nenhum problema de pressão arterial. Ela está isenta de visitar o cardiologista ou todo mundo tem que visitar o cardiologista com frequência? Bem, se o paciente... É uma pergunta bem interessante. Muitos pacientes já procuram o cardiologista porque tem o seu plano de saúde, porque tem acesso a um cardiologista e então o procuram. Porém, as recomendações não são essas, de procurar imediatamente o cardiologista, porque o cardiologista é um especialista. O ideal é que procure o seu clínico. Uma vez que o seu clínico o recomenda, o referencia a um cardiologista, aí sim o paciente vai para o cardiologista. Mas as funções de um cardiologista, as funções preventivas, profiláticas de doenças cardiovasculares, também são realizadas por um clínico geral ou por um médico da família. Agora, se o paciente tem acesso a um cardiologista, as consultas, os check-ups são a cada 2 anos. A cada 2 anos para homens que tenham mais de 35 anos de idade. Uma vez que o cardiologista detecte algum fator de risco, alguma condição que precise de monitoramento, o cardiologista pode trazer este acompanhamento para anualmente. É o caso de nossa discussão, quando o cardiologista verifica que o paciente está apresentando níveis de pressão arterial acima de 12/8, porém ainda inferiores a 14/9, que é quando já se diagnostica a hipertensão arterial. Mas o cardiologista também pode reduzir esse acompanhamento para menos tempo, quando acompanha o colesterol elevado, a glicemia elevada, ou alguns outros sintomas, como a angina de peito, o paciente que não consegue deixar o hábito do cigarro, ou não consegue também fazer uso bem moderado de bebidas alcoólicas. Aproveitando a presença do senhor, vamos falar agora de um tema bem atual. O famoso kit cloroquina, ele pode desencadear aí riscos para o coração? Sim. Bem, as redes sociais parece que provocaram muita lenha numa fogueira que é que tem uma chama bem pequena. Porque o seguinte é que você está falando especificamente da cloroquina. A cloroquina é uma droga bastante segura. E já vem sendo usada há mais de 50 anos. Então, se ela, nas doses preconizadas, ela não vai oferecer muitos riscos. O que verificamos em cardiologia são 3 condições em que a cloroquina pode ocasionar algum efeito deletério para o coração. O primeiro, quando o médico ou um enfermeiro injeta a cloroquina na veia de forma muito rápida. Então, e nós não temos essa apresentação para uso pelas pessoas, né, por nossos pacientes. E o paciente não pode ir na farmácia e pegar essa cloroquina. Essa cloroquina de uso injetável é restrita, né, restrita para hospitais e para casos bem raros. Outro caso é quando se ingere uma grande quantidade de cloroquina, ou seja, quando a dose é muito elevada. E, mais uma vez, não é necessário uma dose muito elevada para tratar algumas doenças recomendadas para a cloroquina. E o terceiro caso é um tempo de uso da cloroquina muito grande.
Então, nesse doses muito elevadas e tempo de uso prolongado de cloroquina são evidenciados mais não pelos cardiologistas, mas pelos reumatologistas, reumatologistas e infectologistas, porque eles usam a cloroquina para o controle de doenças reumáticas, como lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide, e para o controle da malária, por conta dos infectologistas. Mas, em todos esses casos, se você fizer uma injeção muito elevada, muito rápida da cloroquina na veia, usar doses muito grandes, ou até mesmo usar por tempo prolongado, os efeitos para o coração são bem raros. A gente verifica mais a presença de arritmias, tanto arritmias lentas quanto arritmias rápidas. Uma depressão da função do coração, a que a gente chama de insuficiência cardíaca, e, no caso da injeção rápida, uma queda da pressão arterial, uma hipotensão arterial. É interessante porque a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas recentemente lançou uma notificação para alertar que esses efeitos para o coração, em termos de arritmias cardíacas, são tão raras que não justifica a retirada da cloroquina ou o não uso em pacientes com Covid. É claro que a Covid é uma doença que apareceu agora, não temos como saber como serão os resultados dos estudos, é preciso esperar, mas para pacientes que têm doença cardíaca pura, sem Covid, não há nenhuma evidência de que a cloroquina provoque nenhum dano importante. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos do senhor, por ter participado aqui conosco do nosso programa. Isso aí, agradeço então ao Tarek e ao Dr. José Arnob Almeida Leite, que é cardiologista, por essa conversa tão esclarecedora, né? Quando a gente colocou nas redes sociais que a gente ia falar sobre hipertensão, tivemos uma chuva lá de participações. Espero que todas essas dúvidas tenham sido sanadas nessa conversa, que foi muito esclarecedora com certeza.